Olá a todos! No Contador de Histórias de hoje a gente vai mergulhar em um dos assuntos mais comentados no Brasil ultimamente. É a delação premiada do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Essa delação tem potencial para impactar bastante o cenário político brasileiro, revelando detalhes importantes sobre diversos eventos que aconteceram durante o governo Bolsonaro. É como se a gente tivesse um olhar meio que privilegiado, para os bastidores do poder. E é impressionante a variedade de temas que tem na delação, desde a suposta tentativa de golpe de Estado, até a venda de joias que foram recebidas como presentes oficiais, passando por fraudes em cartões de vacinação. E por onde você acha que a gente deveria começar a desvendar essa história? Bom, a trama da tentativa de golpe de Estado é um ponto central, que conecta várias outras revelações da delação. Se você concordar, podemos começar por aí. Parece um bom ponto de partida. Afinal, a ideia de uma conspiração para impedir a posse do presidente Lula é algo que choca, né? E precisa ser investigado a fundo. O que a delação do Cid nos revela sobre essa suposta tentativa de golpe? Segundo o CID, a trama envolvia militares e outras figuras influentes que se reuniam para discutir estratégias de desestabilização do governo. Inclusive, ele menciona um encontro específico na Asa Sul, em Brasília, onde teriam sido o debate das ações para gerar um clima de caos no país e mobilizar caminhoneiros contra a posse do Lula. É como se a gente estivesse falando de um roteiro de filme, né? Difícil acreditar que algo assim poderia acontecer na vida real. É realmente chocante. E o mais preocupante é que a delação aponta para o envolvimento de figuras de alto escalão nesse suposto plano. O Cid menciona o nome do Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, dizendo que ele teria financiado ações golpistas com dinheiro vivo, que foi entregue numa caixa de vinho no Palácio da Alvorada. Uma caixa de vinho. Que detalhe inusitado. Mas falando sério, essa acusação é gravíssima, né? Se for comprovada, pode ter consequências sérias para o Braga Neto e para outros envolvidos. Com certeza. Estamos falando de uma possível conspiração para subverter a ordem democrática, né? O que é um crime gravíssimo. A delação do Cid traz à tona questões muito importantes sobre os limites do poder e a necessidade de proteger as instituições democráticas. E a delação não para por aí. O Cid também fala sobre o monitoramento de autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Exato. Segundo o Cid, o Bolsonaro teria ordenado que monitorassem o ministro Alexandre de Moraes, porque ele suspeitava de encontros secretos com o então vice-presidente, o Hamilton Mourão. Ele até menciona que o codinome usado para se referir ao Moraes era professor. Professora, sério. Me parece uma tentativa de ridicularizar o ministro, além de ser uma grave violação da privacidade e da independência do Poder Judiciário. Concordo. O monitoramento ilegal de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, é algo extremamente preocupante. Demonstra um desrespeito à democracia e levanta sérias questões sobre as intenções do governo da época. E as revelações não param por aí. O Cid também confessou ter vendido joias e relógios de luxo que foram presenteados ao Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. E o mais absurdo é que, segundo ele, parte do dinheiro da venda foi entregue ao próprio Bolsonaro para cobrir despesas pessoais. É realmente inacreditável. A venda de presentes diplomáticos é ilegal, porque esses bens pertencem ao patrimônio público. O fato do dinheiro ter sido usado para fins particulares agrava ainda mais a situação, né? E pode ser considerado crime de peculato. A gente fica imaginando o que mais pode estar escondido nessa história, né? É muita coisa para digerir. Mas antes de continuarmos com essa montanha-russa de revelações, acho que seria legal a gente explicar melhor para os nossos ouvintes o que é o STF e o TSE, que foram mencionados algumas vezes durante a nossa conversa. Boa ideia. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é a mais alta corte do sistema judiciário brasileiro. É ele que garante o cumprimento da Constituição. E tem a palavra final sobre as leis do país. Já o Tribunal Superior Eleitoral é TSE. É responsável por organizar e supervisionar as eleições no Brasil, garantindo a lisura do processo eleitoral. Esclarecendo esses pontos, acho que a gente pode voltar para a delação, certo? E tem mais um detalhe chocante que a gente precisa abordar. A fraude nos cartões de vacinação. O Cid afirmou que o Bolsonaro teria ordenado a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, para que ele e a filha pudessem viajar sem restrições. É mais um capítulo lamentável dessa história. A pandemia foi um momento crítico para o mundo todo. E falsificar dados de vacinação demonstra um total descaso com a saúde pública e a vida das pessoas. Além de ser crime, é claro. E essa teia de irregularidades parece não ter fim. O Cid também revelou que sofreu pressões de aliados do Bolsonaro, como o Braga Neto, e o advogado Fábio Wagengarten, que tentaram obter informações sobre o conteúdo da delação. As tentativas de interferir na delação demonstram, mais uma vez, o esforço para encobrir possíveis crimes e para obstruir justiça. É um sinal de que a história ainda pode ter muitas reviravoltas. Parece que a gente tá só arranhando a superfície de um iceberg, né? Mas calma, que ainda tem muito mais. No próximo bloco, a gente vai desvendar outros detalhes da delação do Mauro Cid, incluindo a minuta do golpe
e as divergências entre os filhos do Bolsonaro. Fiquem ligados. Nossa, cada nova revelação a gente se depara com umas situações que parecem ter saído de um filme de suspense. A trama é complexa, envolve personagens, situações que desafiam nossa compreensão. Realmente é difícil acompanhar todas as reviravoltas dessa história. E por falar em reviravoltas, a delação do Cid menciona um documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe, que detalhava um plano para impedir a posse do Lula. Você pode nos contar mais sobre esse documento? A Minuta do Golpe, como ficou conhecida, é um documento que descreve uma série de medidas para instaurar um estado de exceção no Brasil, impedir a transição de poder para o governo Lula. O plano incluía a decretação de estado de defesa, a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. É de arrepiar os cabelos. Parece que a democracia brasileira realmente esteve em risco. Com certeza. A existência desse documento é uma evidência concreta da intenção de subverter a ordem democrática. E o mais preocupante é que, segundo o Cid, o Bolsonaro teria apresentado essa minuta a generais do Exército e a comandantes das Forças Armadas. Ou seja, a ameaça à democracia não se limitava a um pequeno grupo de pessoas, mas envolvia figuras de alto escalão das Forças Armadas. Que situação assustadora. Sem dúvida. E a delação do Cid ainda revela que havia divergências entre os filhos do Bolsonaro em relação ao golpe. Enquanto Flávio Bolsonaro defendia a aceitação da derrota eleitoral e a organização de uma oposição democrática, o Eduardo Bolsonaro apoiava medidas mais radicais, como a anulação das eleições e a instauração de um estado de defesa. É interessante observar essa divisão dentro da própria família Bolsonaro, mostrando que nem todos concordavam com as ações do ex-presidente. E essa delação também confirma o uso do cartão corporativo para financiar as motociatas, né? Aqueles eventos com milhares de motociclistas que o Bolsonaro promovia pelo país. Sim, o Cid confessou que o cartão corporativo da presidência era usado para custear as motociatas, incluindo a compra de motos pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, para acompanhar os eventos. Estima-se que os gastos com as motociatas tenham chegado a 5 milhões de reais. 5 milhões de reais? É um absurdo usar dinheiro público para financiar eventos com cunho político. Além de ser imoral, né? Ilegal. Concordo plenamente. E a delação ainda revela que, enquanto o Cid afirma ter perdido tudo depois da prisão, o Bolsonaro supostamente continuava recebendo privilégios e até mesmo pix de apoiadores. É revoltante saber que, enquanto algumas pessoas sofrem as consequências de seus atos, outras parecem estar acima da lei. Mas e o Cid, o que ele pede em troca da colaboração com a justiça? Segundo as informações divulgadas, o Cid teria pedido perdão judicial, ou, na pior das hipóteses, uma pena máxima de 2 anos de prisão. Ele também solicitou proteção para a família, a restituição de bens e valores apreendidos, e até mesmo uma indenização por danos morais. É uma lista de exigências bem extensa, mas imagino que para conseguir esses benefícios ele precisa entregar informações relevantes, né? Para a investigação. Com certeza. A delação premiada é um instrumento jurídico, que permite a redução da pena ou até mesmo o perdão judicial, em troca de informações que ajudem a esclarecer crimes. Mas, para que o acordo seja válido, as informações fornecidas pelo delator precisam ser comprovadas e realmente úteis para a investigação. E pelo visto, as informações do Cid têm potencial para causar um verdadeiro terremoto no cenário político. Afinal, ele estava no centro do poder, né, acompanhando o Bolsonaro de perto, e teve acesso a conversas, documentos, decisões, que podem comprometer não só o ex-presidente, mas também outros aliados. Exato. É como se a gente tivesse uma testemunha ocular e privilegiada de tudo que aconteceu nos bastidores do governo Bolsonaro. E as revelações já estão tendo um impacto significativo, né? Gerando novos inquéritos, pedidos de investigação e até mesmo pedidos de impeachment contra o ex-presidente. Que reviravolta. E ainda tem mais. A delação do Cid trouxe à tona a denúncia de um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Essa é sem dúvida uma das acusações mais graves e perturbadoras que surgiram até agora. Segundo as informações, o plano envolveria o uso de armas bélicas e até mesmo envenenamento. E o mais chocante é que, de acordo com o Procurador-Geral da República, o Bolsonaro teria conhecimento e teria dado anuência em relação a esse plano. Meu Deus, é inacreditável que em pleno século XXI a gente ainda tenha que lidar com ameaças e planos de assassinato contra figuras públicas. Isso mostra o quão frágil pode ser a democracia, né? Quando o ódio e a intolerância se sobrepõem ao diálogo e ao respeito às instituições. Concordo. Essa denúncia também levanta questões importantes sobre a segurança das autoridades, né? E a necessidade de garantir a integridade do processo democrático. É preciso investigar a fundo essa acusação e punir todos os envolvidos, caso seja comprovada. Realmente essa delação abriu uma caixa de Pandora, revelando o lado obscuro e perigoso da política brasileira. Agora cabe à justiça apurar os fatos, responsabilizar os culpados e garantir que a democracia prevaleça. Sem dúvida. A verdade precisa vir à tona, por mais difícil que seja.
Só assim a gente pode reconstruir confiança nas instituições e fortalecer a nossa democracia. Nossa, é muita informação, né? Cada nova revelação a gente se pergunta, onde isso vai parar? Pois é. A delação do Mauro Cid está funcionando como uma bomba no cenário político brasileiro. É como se estivesse desvendando uma teia, né, complexa de acontecimentos que estavam ocultos da sociedade. E como você acha que essa delação vai impactar o futuro político do Brasil? Quais as possíveis consequências para o Bolsonaro e seus aliados? Será que ele corre o risco de ser preso? Olha, prever o futuro é sempre um desafio, né? Mas com base nas informações que a gente tem até agora, a gente pode dizer que a situação do Bolsonaro se complicou bastante. A delação reforça as acusações de crimes como organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, fraude. E a Procuradoria-Geral da República já se manifestou, pedindo a inclusão do Bolsonaro em um inquérito que investigue os atos golpistas de 8 de janeiro, né? Exatamente. A PGR acredita que há indícios de que o Bolsonaro tenha instigado e incitado os ataques aos 3 poderes. Se isso for comprovado, ele pode enfrentar sérias consequências legais. E os aliados do Bolsonaro, será que eles também podem ser responsabilizados? Afinal, a delação do Cid cita vários nomes, como o do Braga Neto. Com certeza, a tendência é que as investigações se expandam, atingindo todos aqueles que estiveram envolvidos nos esquemas revelados pelo Cid. A delação abriu uma caixa preta, né? E a justiça está determinada a chegar ao fundo de tudo isso. É como se a gente estivesse assistindo a um filme de suspense em tempo real, com reviravoltas a cada capítulo. E o mais intrigante é que a gente ainda não sabe qual vai ser o final dessa história. Só nos resta acompanhar os próximos capítulos dessa trama complexa, né? E torcer para que a justiça seja feita e que a verdade prevaleça. Mas é importante lembrar que a delação do Cid por si só não garante a condenação de ninguém, né? Cabe à justiça analisar as provas, ouvir os acusados e determinar a culpa ou a inocência de cada um, sempre respeitando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Exatamente. O devido processo legal é fundamental para garantir um julgamento justo e imparcial. Enquanto a justiça segue o seu curso, nós ficamos aqui na expectativa, acompanhando cada novo capítulo dessa história que está longe de acabar. Sem dúvida. A delação do Mauro Cid é um marco na história política brasileira. E os desdobramentos dela vão continuar a nos impactar por muito tempo. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Contador de Histórias. Explorando as revelações bombásticas da delação do Mauro Cid, esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada com a gente. Continuem acompanhando o podcast para mais análises e discussões aprofundadas sobre os temas que movem o Brasil e o mundo. Até a próxima!